Ó, dá pra ver aqui, tem vários projéteis. Tem mais aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 projéteis. Onde aconteceu isso e amanhã? A polícia chegou dando tiro em um montão aqui, ó. O garoto tava na barbearia ali. Sabe que unidade eles são? Essa é do 7º Batalhão. Ontem, sábado à noite, foi uma noite bastante violenta aqui em Salvador. Deram um tiro no peito do meu filho. Ela disse que o filho trabalhava numa oficina mecânica. Eles atiraram de helicóptero, deram mais de 100 tiros lá. O Profissão Repórter de hoje mostra a violência policial em 3 grandes cidades do país. E como o uso de câmeras nos uniformes pode diminuir as mortes provocadas pelos agentes de segurança. É a primeira vez que ele faz isso? As câmeras gravam sem parar e não permitem que o policial desligue o equipamento. Mais impressionante é o fato de que, com a utilização das câmeras corporais, a letalidade policial ter zerado em vários batalhões. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que o soldado Wesley Soares Góes apresentou um surto psicótico. A partir de um fato muito relevante que aconteceu, eu comecei a achar que a câmera era tudo de bom para proteger o policial e para proteger o cidadão. Eu tô indo com o rapaz aqui, ele foi baleado dentro do carro comigo aqui, ó. Bastidores da notícia. Devagar, mas vai devagar pra ele não dar tiro na gente também, vai devagar. Os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. A elaboração de alguma coisa. Então, sexta-feira de manhã, nós estamos acompanhando uma ação comandada pela Defensoria Pública. Uma vez por semana, representantes da Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Assembleia Legislativa se reúnem com as associações das comunidades para ouvir as famílias vítimas de violência. O nosso destino é o Complexo do Salgueiro, uma área que reúne 8 comunidades de São Gonçalo, onde nos últimos dias aconteceram algumas operações com a morte de 6 pessoas e alguns feridos. A bancada ali à direita, nossa montanha de pedra e terra para impedir o acesso, né? Essas mortes ocorreram no mesmo bairro onde morreu o menino João Pedro. Um estudante de 14 anos foi morto a tiros. A casa de João Pedro foi fuzilada. O caso em que os PMs dispararam mais de 70 tiros e mataram o adolescente motivou o Supremo Tribunal Federal a determinar a suspensão das operações policiais nas comunidades durante a pandemia. Vão levar direto para a delegacia ou fazer o que eles estão acostumados a fazer. Qual é o seu nome? Eu vou mandar defesa. Deixa eu procurar saber do meu filho. Chegamos à comunidade logo depois que 3 jovens foram baleados por policiais militares. Essa é a mãe de um dos meninos. Meu Deus, você sabe do meu filho, moço? A polícia chegou dando tiro em um montão aqui, ó. O garoto tava na barbearia ali. Sabe que unidade eles são? Tava Essa é do 7º Batalhão. Ó, dá pra ver aqui, tem vários projéteis. Tem mais aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 projéteis. Falaram que pularam daqui. Só chama de Troia, né? A metodologia que a polícia usa, tentar pegar a pessoa de surpresa. Informaram que dessa vez os policiais pularam o muro. Estavam escondidos. E para poder pegar de surpresa. Então ela é ilegal e incondicional por si só, né? Porque ela não visa ali a garantia da lei, né? Ela visa a execução sumária de suspeitos. Então a gente sabe que um jovem foi levado com vida na viatura, tá? Baleado. Essa é a prioridade. Porque ele está com vida, a gente precisa localizá-lo, saber se ele foi levado para um hospital, se ele foi levado para uma delegacia, o que vai acontecer com ele. Marca do tiro aqui. Aqui também é tudo de tiro, ó. Se o tiro faz um estrago desse numa escada, imagina o que faz numa pessoa, né? Na versão da PM, os policiais do 7º Batalhão foram atacados a tiros quando perseguiam suspeitos em uma moto. A PM disse que havia um fuzil, munições e drogas com 2 homens presos. A gente já tá cansado, exaustado disso tudo que tá acontecendo. Na favela tem trabalhador, tem gente honesta, tem gente de bem. A gente tá cansado. Meu filho tava trabalhando. Meu filho, ele fez curso, o pai dele pagou 4 anos de curso pra ele. Pra quê? Pra chegar pra acontecer isso aqui nele?
Hoje aconteceu isso, e amanhã? Aí tem os motoqueiros orientando a van. Nesse mesmo bairro, há uma semana, 2 jovens que estavam numa moto voltando de uma pescaria foram surpreendidos pela ação dos PMs do 7º Batalhão. Eles foram baleados por policiais que estavam escondidos nesses matagais. Um deles morreu no local, o outro foi ferido e sobreviveu. Se esconder em matagais, atrás de muros ou dentro de barracos, é um tipo de emboscada feita pela PM que moradores chamam de Troia. Quando o garoto passou, ele atirou nas costas dos garotos. Ninguém sabia que tinha polícia aqui dentro. Ninguém sabia. Eles estavam, tipo assim, de Troia, tudo escondido no mato. Ele gravou socorro aos 2 jovens. Alessandro, de 19 anos, que tomou um tiro no braço, sobreviveu. E o amigo João Victor, de 17 anos, não resistiu. Eu tô saindo com o rapaz aqui, ele foi baleado, tá dentro do carro comigo aqui, ó. Tenente Holanda liberou. Mas vai devagar pra ele não dar tiro na gente também, vai devagar. Agora, a partir de que momento essa violência se tornou mais frequente? Dá uns 4 anos pra cá. Vocês fazem o registro dessas mortes? Sim, temos alguns registros, sim. Tenho do mês, quase 40. No mês? No mês. Mês de agosto? Isso. Esse menino, o João Vitor, é um desses 40? É um desses. No dia 24 de julho, policiais militares em serviço mataram 2 homens nessa rua aqui. Agora a gente tá por aqui para saber o que aconteceu e saber se algum morador tem alguma informação. Os policiais pertencem ao 22º Batalhão, que atua no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Como é que foi isso? Assim? O que vocês ficaram sabendo? Falaram que os meninos atiraram nos polícia, uma coisa assim, foi troca de tiro. E quem eram essas pessoas? Não conhecia. Não são daqui? Não são daqui. Era às 2h30 da manhã, que eu moro aqui nessa casa, né? Quando eu fecho aqui não vejo mais nada, só escutei os tiros. Nossa, que situação bem na porta da sua casa também, né? Muito tiro, foi muito tiro. Aqui tem alguma câmera na rua pra gente ver o que aconteceu? Se alguém comentou de alguma imagem? Mas lá na padaria, lá tem. Ah, tem câmera ali? Lá tem, onde que morreu outro cara, lá na padaria, né? As imagens gravadas pelas câmeras da padaria mostram a troca de tiros entre um homem armado e 2 policiais militares. O homem sobe a rua mancando e é perseguido de perto pelos PMs. Ele se vira e atira. A bala atinge o braço do policial. O homem armado cai no chão e é atingido. No mesmo bairro, uma outra morte cometida por policiais do 22º Batalhão gerou protestos de moradores. Morre falando que tá armado, Conhecia ele, né? Era nosso amigo. A polícia subiu atrás dele. Os caras matou ele aí, ó, não sei. O moleque já tava rendido já, eles foram lá e matou o moleque com maior injustiça. Eles têm que descer lá embaixo, na favela. Descer lá? Procurar a família dele pra falar sobre isso. Porque ele sabe muito bem disso daí. Sabe de tudo que aconteceu, como que aconteceu. Você mora aqui há muito tempo? Uhum. Desde pequeno ou não? Desde quando eu nasci. Karine e Jonathan moravam juntos há 5 meses. Ele já tinha sido condenado na justiça por roubo e receptação, mas estava foragido. Karine conta que 2 semanas antes do jovem ser morto, os mesmos policiais invadiram a casa dela à procura de Jonathan. Me abordaram ali no portão, muito agressivo, todo o tempo me xingando. E aí eles entraram na minha casa. Jogaram todas as nossas roupas no chão, o armário, tirou todas as compras de dentro do armário. Lá em cima tinha uma caixa com os papéis, tipo caderno de escola, essas coisas da minha filha, e jogou tudo no chão. Esse vídeo gravado por um vizinho mostra 2 policiais do lado de fora. Um deles impede a entrada de Karine enquanto a casa está sendo revistada. O que eles procuravam? Não sei, de verdade. Eles perguntou se tinha droga, se tinha alguma coisa. Eu falei, não tem nada, senhor. Não tem nada aqui. Aí pegaram o celular do Jonathan, levaram embora e levaram R$200 que a gente tinha. Aí foram embora. E falaram que ia voltar, e se ele voltasse, eles iriam matar o Jonathan. Ah, eles falaram isso? Aham. Eles falaram, se eu voltar e eu encontrar ele, eu vou matar ele.
Jonathan foi morto 2 semanas depois. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do 22º Batalhão receberam a informação de que Jonathan estava na comunidade vestindo uma camiseta azul e um boné branco. Na versão dos policiais, o jovem fugiu a pé assim que percebeu a chegada da viatura e se escondeu atrás de um veículo. Os PMs então se aproximaram e exigiram que Jonathan entregasse a arma. O jovem teria feito menção de retirar a arma da cintura e, por isso, um dos policiais efetuou um disparo ao mesmo tempo em que outro PM também atirou. O Jonathan não tinha arma nenhuma. Eles não deram nenhuma chance assim de prender ele, né? Que ele correu pedindo socorro. Aquilo ali para mim foi uma execução, né? Assassinato que aconteceu. A gente está saindo aqui agora. A Karine vai mostrar pra gente o percurso que os policiais fizeram no dia da morte do Jonathan. Você falou que ele estava num bar quando eles chegaram. E aí eles chegaram, todo o tempo gritando, foram direto no Jonathan, pedindo para ele largar a arma. E aí o Jonathan fez esse percurso correndo, o tempo todo com a mão levantada, falando que ele não estava armado. Ele queria se entregar. E os policiais dizendo para ele largar a arma. Uhum. E ele não estava armado. Quando eu cheguei, o Jonathan estava aqui, caído. Contou isso tudo para a corregedoria? Tudo. Ela falou que ela ia apurar os casos e ia investigar. As 2 mortes em operações policiais no bairro só tiveram registros porque câmeras de rua e celulares captaram a ação. É a primeira vez que faz isso? Mas desde junho, 18 batalhões de São Paulo passaram a ter câmeras presas aos uniformes. As 3.000 câmeras gravam sem parar e não permitem que o policial desligue o equipamento. As imagens são enviadas para uma central que fica no comando geral da PM. O projeto teve impacto na letalidade policial em São Paulo, que caiu 40% em julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 2 primeiros meses de uso das câmeras, um suspeito foi morto por policiais dos batalhões que participam do projeto. Já os batalhões que não usam câmeras foram responsáveis por 45 mortes. Estamos no Centro de Controle de Operações da Polícia de Salvador. Nós estamos utilizando 3 modelos de câmeras. Então, nós estamos testando transmissão em tempo real, geolocalização e a fixação no uniforme de alguns policiais para a gente verificar realmente o uso da tecnologia e a gente poder fazer a contratação futura. A Bahia é um dos estados que querem adotar o mesmo sistema de câmera implantado em São Paulo para acompanhar em tempo real o trabalho dos policiais militares. A partir de um fato muito relevante que aconteceu, eu comecei a achar que a câmera era tudo de bom para proteger o policial e para proteger o cidadão. Foi aquele de Wesley, um policial que surtou no Farol da Barra. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que o soldado Wesley Soares Góes apresentou um surto psicótico. Wesley foi morto depois de ter atirado contra os policiais. Toda a operação foi feita com o maior cuidado, obedecendo os protocolos rígidos. No entanto, houve pessoas que estavam mal intencionadas, que ficaram naquela narrativa de que o Wesley foi executado. Então, a partir dali, eu cheguei à conclusão que não tinha outra alternativa a não ser filmar. A Polícia da Bahia matou em 2019 773 pessoas. Esse número subiu para 1.137 em 2020, um aumento de 47%. Superou São Paulo, o estado mais populoso, e se aproximou do Rio de Janeiro, onde a polícia mais mata. Nós estamos dentro aqui do complexo da Polícia Civil, Polícia Científica, o Instituto Médico Legal aqui da Bahia. Planejei fazer um plantão de 4 dias em frente ao Instituto Médico Legal de Salvador para registrar casos de mortes violentas. Já no segundo dia, acompanhamos um caso de 5 vítimas de uma operação policial. Acabou de chegar uma viatura da Rondesp, que é a Polícia Especial da Bahia. Tem uma vassoura ali que eles estão usando para limpar. Tudo bem? Eu sou jornalista do Profissão Repórter. O que aconteceu aqui?
Daqui a pouco vai vir passar o carro do IML. Vou seguir a polícia científica, porque eu acho que é ali que eles pegam os corpos. Pelas informações que nós apuramos, são 5 pessoas que o carro do IML veio buscar. Tiro embaixo. Ali, só nesse portão, olha 1, 2, 3. Acho que nem na Síria deve ser assim. Não tem isso aí, não. De vir aqui dar tiro assim nos outros assim à toa, não. Imagina o que faz numa pessoa, né? O combate a essas ações violentas da Polícia Militar aqui na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, custou a vida da juíza Patrícia Scioli há 10 anos. Em memória de uma corajosa brasileira que, em dias de menosprezo à vida e impunidade, combateu com autonomia o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma árvore em que os moradores aqui de Niterói prestam homenagem a essa profissional que tanto combateu a violência. 21 tiros acertaram o corpo da juíza. Horas antes de morrer, ela decretou a prisão preventiva de 8 PMs do Batalhão de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, acusados de assassinar um jovem numa favela da cidade. O Profissão Repórter esteve em São Gonçalo dias depois do crime. Mostramos os primeiros passos da investigação que comprovou o envolvimento de PMs do 7º Batalhão. A Patrícia não era justiceira, como as pessoas tentam passar, que ela não gostava de policial, que ela perseguia policial, não. Agora, a Patrícia procurava a verdade. Quando chegava a notícia para ela que tinha ocorrido um crime, e principalmente quando era algo que envolvia criança, adolescente ou uma situação fora do comum, da rotina, ela ia até o local para ver. Porque nem sempre aquilo que você diz no papel é o que condiz com a realidade. Olha, sem dúvida, eu trabalho há 50 anos em cobertura de violência, eu nunca vi uma juíza em local de crime. Ela combateu bastante os tiroteios, inicialmente tidos como legítimos, até descobrir que eram forjados. A senhora recorda como é que ela conseguia provar essas coisas? A senhora acompanhava? Ela levou à prisão mais de 60 policiais militares, né? As pessoas começaram a pegar confiança, tanto no promotor, na promotoria que atuava em São Gonçalo naquela época, quanto na juíza. E aí as informações começavam a chegar no fórum. Doutora, olha só, não foi assim, não foi assado. Doutora, vê tal situação, houve tal testemunha. Era um trabalho conjunto da Polícia Civil, Ministério Público e magistratura. Paulo Roberto Melo era um dos 4 promotores que atuavam numa espécie de força-tarefa para combater a ação criminosa de policiais militares em São Gonçalo. Começamos a analisar e aí a gente percebeu que vários deles tinham situações que indicavam para uma execução, para uma fraude processual. E esses a gente começou a denunciar os policiais envolvidos. E a gente chegou a ter mais ou menos 56 denúncias envolvendo mais ou menos 100 e poucos policiais do 7º Batalhão. 56 em que período? De 2008 até a morte de Patrícia em 2011. Quando vocês começaram a atuar, o que aconteceu com o número desses tiroteios? Foi marcante o fato de que quando começou a haver as denúncias e as prisões e tudo mais, no mês seguinte os autos recentes caíram a 0. 10 anos depois, os números da própria Secretaria de Segurança mostram que somente lá, nesse batalhão, onde estavam os responsáveis pela morte da juíza Patrícia, houve a morte de 1.099 pessoas, né? 10 vezes mais, na média, do que acontecia lá no passado. Como é que o senhor recebe essa informação? Hoje em dia existe um quadro político, né, que autoriza, pelo menos a princípio, que incentiva, que justifica uma atuação mais violenta da polícia, uma atuação mais voltada justamente para o confronto, né, para as mortes, né? Essa postura que leva à morte às favelas do Rio de Janeiro também é confirmada por quem tem atuado na defesa dos policiais que estão na linha de frente. E num desses processos, houve um depoimento de um policial que me chamou muita atenção. Ele foi questionado, perguntado por esse comandante como havia sido a operação, se havia resultado em mortos, e os policiais falaram que fizeram a operação, que haviam prendido, mas que ninguém havia morrido.
e que esse comandante virou para eles e falou: vocês estão matando pouco. Além de causar resultados terríveis em termos de civis mortos, ele é muito perverso com o policial, porque o policial entende que tem uma chancela da maior autoridade do Estado, mas quando ele for processado, quando ele responder a um processo criminal, essa autoridade não vai estar ao lado dele. E a nossa grande luta é justamente para que a gente possa ter formas de controle desse tipo de atuação, que hoje é muito difícil, a gente quase não tem. Aí entra a questão das câmeras, as imagens vão garantir que a gente possa dizer: pô, esse cara errou, ele não agiu com dolo, ele não quis executar ninguém. Em junho deste ano, 18 batalhões da Polícia Militar de São Paulo começaram a usar câmeras nos uniformes. Nos primeiros meses do programa Olho Vivo, só houve uma morte envolvendo esses batalhões. Victor Manuel da Silva, de 20 anos, foi morto por policiais no dia 5 de julho. Aí veio tirando, ele deu 5 tiros aqui na rua reta ali e mais 2 aqui, ó. Ele parou bem aqui, ó. Ele caiu ali. E ele estava armado? Não, ele não tinha nada. No boletim de ocorrência, os policiais militares disseram que estavam perseguindo um carro roubado e que os criminosos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles escapou e o outro foi seguido pelo sargento Fábio Boza, que pediu para que o homem parasse. Segundo o PM, o suspeito tirou uma arma da cintura e apontou em sua direção. Nesse momento, o sargento disparou um tiro de fuzil que matou o Victor. E não deixou socorrer. Estavam usando câmeras? Tava. Era uma câmera quadrada que eles andam. A morte do Victor Manuel foi a primeira cometida por policiais de um batalhão que instalou câmeras nas fardas. Agora, 2 meses depois da ocorrência, nós estamos num fórum para tentar acesso a essa investigação. Obrigado. Valeu. Fiquei um tempo lá dentro e tive acesso a algumas informações. Descobri que a Divisão de Homicídios e o Ministério Público de São Paulo já estão investigando a morte do Victor Manuel. De acordo com o inquérito policial, a arma utilizada pelo sargento Fábio, um fuzil 556, foi apreendida e passou por perícia. No documento também consta a foto da arma que, segundo os policiais, pertencia a Victor, uma pistola 380. Em depoimento, o soldado parceiro do sargento Boza contou que não estava presente no momento em que a arma foi encontrada. Ele diz que foi incumbido de pegar uma lanterna na viatura e, quando voltou, o sargento que fez o disparo já tinha localizado a arma. O inquérito já tem 116 páginas e não cita imagens gravadas por câmeras das fardas dos policiais. O comando da PM de São Paulo não quis divulgar as imagens das câmeras. Em nota, disse que os policiais envolvidos estão afastados até a conclusão dos inquéritos e que os PMs dos 18 batalhões que usam câmeras nas fardas mataram 4 pessoas em agosto. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública monitora os dados da violência policial há 15 anos. Quem coordena os estudos do fórum é a pesquisadora Samira Bueno. Está muito claro que as câmeras corporais elas foram adotadas pelo governo do estado porque existia um reconhecimento do governo de que a polícia vinha se excedendo em várias operações e que as suas ações estavam resultando em muitas mortes. São Paulo tem, desde 2014, pelo menos, uma média de 800 mortes por ano no estado por intervenções policiais. Isso equivale a 30% de todos os homicídios do estado. Não tem nenhum estado que tenha uma proporção tão alta como em São Paulo. Segundo a PM, entre 2016 e 2020, 286 pessoas foram mortas pela Rota, uma das unidades com maior índice de letalidade da Polícia de São Paulo. Já nos 2 primeiros meses com o uso das câmeras, ninguém foi morto ou ferido pela Rota. Acho que o mais impressionante é o fato de que, com a utilização das câmeras corporais, a letalidade policial ter zerado em vários batalhões. Isso mostra que, muito provavelmente, a maior parte desses casos eram de uso desproporcional da força. A polícia poderia ter evitado essas mortes no passado se tivesse a utilização da câmera corporal. A grande dúvida é se isso se sustenta. Isso vai depender de uma análise dos próximos meses? Uma análise dos próximos meses e de transparência por parte do governo e da ouvidoria de polícia, no sentido de que imprensa e
sociedade civil organizada acessem as informações. Depois que nós questionamos o Ministério Público sobre a ausência das imagens das câmeras dos policiais no inquérito, a promotora de justiça Soraya Bicudo Munhoz requisitou que as imagens sejam incluídas com urgência na investigação da morte de Vitor. Ontem, sábado à noite, foi uma noite bastante violenta aqui em Salvador. Na nossa segunda noite em Salvador, registramos o caso de 5 mortos em uma operação da polícia. Acabou de chegar uma viatura da Rondesp, que é a Polícia Especial da Bahia. Tudo bem? O que aconteceu aqui? Então hoje, domingo de manhã, a gente está aí na UIML. Encontramos as famílias de 3 das 5 vítimas. As mulheres não querem mostrar o rosto por medo de retaliações. Deram um tiro no peito do meu filho. O único filho que eu tinha mais velho, eles foram e mataram meu filho. É nessa idade. Caio é um dos 5 mortos na operação policial. Ela diz que o filho trabalhava numa oficina mecânica. 20 anos perdi meu filho. Por causa da violência dos policiais. Que eles já chegam lá onde a gente mora atirando e não quer saber. Eles atiraram de helicóptero, moço. De helicóptero, deram mais de 100 tiros. E uma das meninas também perdeu o marido dela, né? Foi. Os 2 irmãos. Os irmãos Davi, de 27 anos, e Edson, de 20, também morreram na mesma operação policial. Os 2 trabalhavam como vendedores. Os meninos não estavam com nada. Sério que os meninos trocou tiro, que os meninos assaltaram o carro forte, que os meninos eram traficantes. Dos 3, só Davi tinha passagem na polícia por agressão, roubo e porte ilegal de arma. Moradores contam que antes da chegada da polícia, houve uma tentativa de assalto a um carro forte. Na fuga, o assaltante bateu o carro e correu para a comunidade. A polícia diz que foi chamada por causa de um tiroteio e foi recebida a bala. Eles estavam ali sentados. Eles ficam aí embaixo sentados. Como eles já chegam atirando, claro que eles têm que correr, eles vão ficar para morrer. Mas só que não teve jeito, né? Essas imagens divulgadas na internet mostram que a operação teve apoio de um helicóptero. Depois da operação, a polícia disse que apreendeu drogas e armas. Foi troca de tiro, isso não existe. Onde existe troca de tiro, você não vê um policial desse ferido. Foram os 2 irmãos que eles mataram primeiro. Porque ele viu ele batendo no meu marido, ele espancou até a morte, ele pediu pelo amor de Deus, foi aí que ele deu 2 tiros no meu cunhado e ele morreu também. Enquanto estávamos ali conversando, uma das moradoras que presenciaram a ação policial tem uma crise nervosa. Água pra ela, água. Água. Eu só ando assim, ó. Tem vezes que ela entra em desespero, aí eu quebro tudo dentro do bar, joga tudo fora, a gente que acalma ela. No próximo bloco, o reencontro com as filhas da juíza assassinada. Esse que é o mais velho, tá fazendo concurso para magistratura. A do meio, tá terminando a faculdade de Direito. E a história do policial que escapou de ser executado na mesma noite. Previram ir atrás dela, matar e depois ir me buscar. Esse aqui é o cemitério Quintas do Lázaro, que é próximo ao bairro de Cidade Nova. O velório é dos irmãos Davi, de 27 anos, e Edson, de 20, mortos em uma operação da polícia. É uma das companheiras de um dos meninos que foi executado. Aqui, a maioria absoluta é de mulheres negras. Agora o menino está sendo levado, os 2 caixões para o enterro. Em Salvador, no ano passado, 100% das vítimas da polícia eram homens negros. Em 2019, a Polícia da Bahia, em confronto, tirou a vida de 773 pessoas. Esse número subiu para 1.137 em 2020. 2020, a política era de fazer confronto. A política hoje não é mais de fazer confronto, é de operar com inteligência, fazer blitz. E esse ano, no primeiro semestre,
houve uma redução de 33% de mortes em confrontos com policiais. O secretário também respondeu sobre as 5 mortes da operação policial de agosto. E se tiver excessos, os policiais que cometeram excessos que foram identificados, eles vão responder. Agora a menina tá aí. Oh, meu Deus. Perversidade. Esses policiais têm que ser punidos. Eles não podem entrar nos bairros assim para querer matar os outros, não. Nós estamos em Benfica, a caminho da chamada Cidade da Polícia, que ali estão concentradas várias unidades das forças de segurança. Estamos indo para lá para encontrar com um inspetor que teve um papel muito importante na investigação sobre a morte da juíza. Horas antes de morrer, ela decretou a prisão preventiva de 8 PMs do Batalhão de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, acusados de assassinar um jovem numa favela da cidade. 10 anos depois, o Ricardo trabalha nesta delegacia de proteção ao meio ambiente. Investiga os crimes contra o meio ambiente. Vendo terrenos, financiam nesse local. Isso aí são apreensões de placas na Mousema, Rio das Pedras. A milícia está fazendo venda de lotes irregulares. Eu uso ele praticamente 24 horas por dia. Eu continuo com escolta em função das ameaças, porque os policiais não foram julgados ainda na morte que deu causa à morte da Patrícia Scioli. Há 10 anos, o comissário Ricardo descobriu que 2 policiais do 7º Batalhão mataram o adolescente Diego Berieni, que vendia balas na rua. A juíza Patrícia Scioli decretou a prisão dos PMs e, no mesmo dia, foi executada por eles. Eles previram ir atrás dela, matar e depois ir me buscar. Só não me localizaram porque eu tinha mudado de casa. Na semana seguinte ao assassinato da juíza, conversei com o comandante do 7º Batalhão, Coronel Cláudio Luiz Silva Oliveira. O senhor define a sua relação com ela? Uma relação profissional. A DH continuou prosseguindo nas investigações e as escutas mostraram que o coronel estava envolvido. 2 anos e meio depois, o coronel foi condenado a 36 anos de prisão como mandante do assassinato de Patrícia Scioli, assim como o tenente Daniel Santos Benites, que fez os disparos contra a juíza. Ao todo, 11 PMs foram condenados pela morte de Patrícia Scioli. 10 dias antes da morte da juíza, já tinham eliminado o filho da testemunha que assistiu à execução do Diego Berieni. E foi feito um auto de resistência forjado dizendo que ele era a segurança de um traficante do Salgueiro. Ele não tinha nenhum vínculo. Nós conseguimos, na 72DP, apurar cerca de 10 ou 12 homicídios desse grupo. Comissário, estou vendo uma câmera ali, um celular, o senhor está gravando também? Também faço a gravação simultânea. Você faz isso sempre? Eu sempre. A Polícia de São Paulo está adotando o uso de câmeras preso ao corpo dos policiais militares. Eu acho que a câmera é o melhor testemunho da ação íntegra e ilícita que você faz diante do cumprimento do seu dever. Eu tenho de um tiroteio, por exemplo? Eu tenho 31 anos de polícia e nunca tive um auto de resistência em meu nome. Quer dizer, eu nunca matei ninguém. Tenho mais de 1000 prisões realizadas em flagrantes e cumprimentos de mandados de prisão de homicídio. Vou tentar conversar com eles. Boa tarde, amigo. O senhor está filmando? Aguarda ali, por gentileza, aguarda aqui. Tá bom. Eu vou ver lá quem é que está aí, se podem recebê-los. Tá ótimo, lhe agradeço muito. Um oficial nos recebe e diz que todo o comando do batalhão foi trocado 15 dias antes e que uma entrevista com o comandante só com agendamento. Hoje o fórum principal de São Gonçalo funciona um prédio novo que ganhou o nome da juíza Patrícia Lorival Scioli. 4ª Vara Criminal do Júri, hoje, 10 anos depois, vamos conhecer a juíza que trabalha aqui. Você já viu ele batendo na sua mãe? A senhora lembra de ter condenado algum policial? Ah, sim. Muitos? Alguns. O último? Não lembro. Um estudo do sociólogo Michel Missi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acompanhou a tramitação de 707 casos de mortes provocadas por PMs.
e revelou que só 3 chegaram aos tribunais. Não depende tudo do judiciário. O que chega até mim, eu consigo processar, a gente consegue instruir e finalizar. Mas nem sempre chega, às vezes fica na fase do inquérito, fica na delegacia que não consegue resolver aquele inquérito, às vezes para no Ministério Público que não consegue denunciar. Provavelmente será a juíza Jaqueline quem vai julgar em novembro o tenente Benites, o mesmo que executou a juíza Patrícia Scioli, mas agora pela morte do adolescente Diego. A mãe dele, que espera 10 anos pelo julgamento, convive com a dor e o medo. Foi mais um que se foi, senhor. Sem importância. A vida como se fosse de uma barata. Matou, acabou. 10 anos depois, reencontra as filhas da juíza Patrícia Scioli. Esse aqui é o mais velho, está fazendo concurso para magistratura. A do meio está terminando a faculdade de Direito. Então, dá um prosseguimento ao trabalho da sua mãe, imagina. Isso, exatamente. Dá um prosseguimento ao que ela defendia, ao que ela achava certo. O que me movimenta era o que minha mãe falava, que ela sempre falava que os bons sempre vão vencer. Isso era até uma frase que ela tinha no gabinete dela, que era assim: para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. A polícia já chegou, já chega dando tiro, já atravessou o muro e já pegou em mim. Se o tiro faz um estrago desse numa escada, imagina o que faz uma pessoa, né?